Está no ar mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos receber o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniso, professor Dr. Fabrício de Francisco Linardi, e a aluna do curso de Design, que ficou entre os 20 finalistas do 13º Prêmio Tokstok. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos recebendo nesse bloco o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniso, professor Dr. Fabrício Linardi, que recebeu uma menção honrosa no 5º Encontro Nacional de Pesquisa, que aconteceu em outubro de 2018, pela tese no programa de pós-graduação da PUC Campinas. Professor Fabrício Linardi, parabéns desde já pela sua tese de doutorado. A gente sabe o quanto complexo é. A gente está vendo em cima da mesa aí o catatal que é, o tamanho do livro, né, o peso desse trabalho que o senhor desenvolveu. Então eu gostaria que o senhor falasse, primeiro, qual foi o tema da sua tese, o que o senhor pesquisou e que, inclusive, levou o senhor a ser reconhecido como menção honrosa. Muito obrigado, Fernando. Bom, minha tese, ela acabou abordando um pouco da teoria do arquitetura e urbanismo contemporâneo. A minha preocupação foi tentar entender um pouco mais sobre as estruturas do tempo presente, basicamente tentando entender como que essa estrutura condiciona ou se articula com a forma de produção de arquitetura contemporânea. Então eu chamo ela de a desconexão contemporânea da praxis da arquitetura e do urbanismo no Brasil, que basicamente trata de uma releitura da interação entre a conjuntura política e econômica do Brasil desde o começo do século XX, basicamente da década de 1920 até hoje, e eu percebo que tem uma nova desconexão entre a teoria e prática acontecendo por uma série de decorrências, basicamente vinculado com a nova conjuntura. Essa conjuntura eu basicamente coloco num grande tripé estrutural entre um arranjo econômico, um arranjo cultural e um arranjo político, sendo o neoliberalismo como um grande arranjo econômico, a globalização como um grande arranjo político e a pós-modernidade como um arranjo cultural que permeia esses dois primeiros. E essa nova estrutura, ela condiciona a forma de fazer arquitetura pela forma de distanciar a produção da teoria com a produção da prática. Então, hoje em dia é muito difícil quem consiga pesquisar, produzir teoria e, ao mesmo tempo, aplicá-la como um ensaio teórico. Normalmente tem os profissionais da prática e os profissionais da teoria. Então, esse desligamento entre essas duas esferas é muito preocupante para a nossa realidade hoje. E eu tento fazer essa leitura do campo da arquitetura a partir desse olhar. Então a gente percebe que a arquitetura ela é muito mais ampla do que simplesmente imaginar que um projeto arquitetônico ele vai ser criativo, o projeto arquitetônico ele vai ser de fácil utilização daquele espaço, ele vai ser arrojado. Enfim, a discussão que o senhor faz é muito mais ampla, envolve cultura, envolve conhecimento técnico, envolve história, tudo isso que faz com que o arquiteto chegue num atendimento a um cliente, entenda esse cliente ou esse projeto e aí sim ele desenvolva uma obra? Sim, a arquitetura no sentido amplo, ela é mais do que uma prestação de serviço, né? Ela, na verdade, é uma expressão da cultura, né? A gente entende um povo também por parte da sua arquitetura produzida, nem sempre produzida por profissionais, né? Eventualmente a gente reconhece um povo pela produção de uma arquitetura que não é feita por arquitetos também, né? Então essa manifestação construída de um modo de viver, de um modo de ser, de um modo de morar, ela é entendida também como parte de uma cultura e também entra no campo da arquitetura. E essa construção, ela revela todas as suas imbricações sociais, econômicas, políticas. Então a gente pode perceber, por exemplo, num período Vargas que seja, né, nós temos aqui uma produção de arquitetura modernista de alto nível que está vinculado com uma ideia de uma arquitetura desenvolvimentista e como identidade nacional.
Então a gente tem lá o Oscar Niemeyer começando, junto com o Lúcio Costa, criando edifícios que são, naquele período, top de linha, vamos dizer assim, né? Ou seja, o mais alto nível de arquitetura mundial no Rio de Janeiro. Depois, num outro momento também, né, do Juscelino, que a gente tem também uma intenção de uma aproximação de uma arquitetura de ponta com a questão política, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer fazendo Pampulha, depois, só o Oscar, né, fazendo Pampulha, depois Brasília e tudo mais, né. Quer dizer que então a gente percebe, professor, que esses arquitetos, eles são influenciadores ou eles foram influenciados por cultura de outros países e cultura de outros profissionais também, ou nós temos uma identidade própria? Essa é uma questão muito interessante. Talvez a questão central é sobre essa interação entre ser influenciado ou ser influência, né? E o que hoje a gente percebe é que há um distanciamento desse papel de idealizador do arquiteto. Muito por conta disso que eu coloco como uma condição contemporânea. Hoje, se a gente for pegar um pouco pela sociologia ou pela história, a gente vê muito o Bauman falando sobre a modernidade líquida e tal, é a colocação do dinheiro e do tempo como os grandes valores do nosso tempo, né? Do nosso presente. E isso condiciona a forma de fazer arquitetura, que tira totalmente a capacidade da gente refletir sobre o futuro. A gente só nos cabe, na verdade, responder à questão do tempo e do dinheiro. Então isso tira um pouco o caráter influenciador do projeto de arquitetura para ser simplesmente uma forma utilitarista, assim, né, de responder a questões vinculadas com o retorno econômico ou o prazo, que tem que ser sempre no sentido de urgência, né? Agora, quando a gente pensa em arquitetura, eventualmente a gente pode imaginar a construção em megas construções, como o senhor deu aí de Pampulha, nós falamos de Brasília, ou seja, construir uma cidade do zero, que era o centro político do Brasil, mas, por outro lado, o arquiteto também, ele pode e deve se produzir e se inspirar em objetos também, muitas vezes, são realizações do arquiteto, objetos de pequeno montante, objetos pequenos que são utilizáveis no dia a dia. Sim, arquiteto pode ser tanto designer de mobiliários, como também, se a gente, né, hoje pensar dentro do ambiente da moradia unifamiliar, nós temos pequenos projetos que são complicadíssimos também, né? E, aparentemente, hoje o arquiteto é induzido a pensar sempre na macroescala, né? Mas a microescala, a escala do habitat, é uma escala muito importante para que a gente pense. Inclusive daqueles que não têm a possibilidade de ter um acesso a uma arquitetura, assim, pelo filtro do dinheiro, né? Então, muito se fala sobre a arquitetura social, a arquitetura dos conjuntos habitacionais, tal, né? E isso é fundamental. É fundamental que o arquiteto participe e que, ainda com uma restrição dos recursos ou tanto dos materiais, é importante que a gente sempre preze pela qualidade ambiental daquilo que a gente está produzindo, né? Nós não somos profissionais da matéria, nós somos profissionais do espaço, a qualidade do espaço que é o objeto do arquiteto, né? Recentemente até ouvi um arquiteto comentando, que eu acho que para mim foi muito justo o que ele falou, que quando você faz, principalmente conglomerados para a população de baixa renda, você coloca ali 5.000, 6.000 pessoas numa área que vai depender, não é só daquele canto para morar, para ir ao banheiro, para cozinhar. Você tem todo um entorno que é necessário. Agora, será que essa é uma mecânica saudável? Foi o que o arquiteto estava discutindo. Você colocar 5.000 pessoas no mesmo ambiente, será que você não conseguiria utilizar outros espaços ociosos dentro da cidade e construir ambientes agradáveis, saudáveis para 100, 200 pessoas? É também uma outra discussão, principalmente desses projetos populares. Com certeza, isso também, pensando já na escala do urbanismo, né, é uma preocupação muito, não recente, mas muito forte do campo do urbanismo contemporâneo. Até por conta dessa obediência, digamos assim, ao tempo e ao dinheiro, o que nós vemos muitas vezes é essa prática da produção de habitação de baixa renda distantes dos grandes núcleos, né?
Então, são ilhas de moradia sem nenhum tipo de serviço social, né? E ninguém simplesmente só mora, né? Todo mundo precisa de um certo serviço próximo de casa, alguma padaria que seja, né? Um serviço social, transporte público. De que adianta colocar alguém a 12 quilômetros de distância do centro da cidade sem um transporte público que seja para fazer a mobilidade dessas pessoas, né? Acabam se tornando quase que ilhas segregadas, né? de desigualdade social, né? Agora, professor, qual é a tendência também dos projetos futuros que os arquitetos, por exemplo, que estudam na Uniso, eles trabalham? Os professores aí são influenciadores ou os alunos vêm influenciados também quando eles já escolhem o curso de arquitetura? Olha, eu vejo que para o futuro nós temos, primeiro, várias possibilidades, né? Uma possibilidade é ser levado por essa maré da tendência. Outra forma é a gente refletir de fato sobre o nosso papel como agente produtor do espaço dentro de outros agentes, claro, não é simplesmente o arquiteto que define como serão os espaços, né? É uma relação muito imbricada de decisões de como serão as cidades do futuro ou as construções do futuro, mas a gente precisa retomar um pouco a referência ou a reflexão sobre o nosso papel. Eu coloco como uma reflexão final da tese que é preciso que a gente pense um pouco em arquiteturas de ação e arquiteturas da ação. Eu coloco muito como referência o MASP, por exemplo. O MASP da Lina Bobardi, ele é um edifício que a decisão de elevar aquele bloco do museu foi uma decisão como uma ação política da arquiteta, né? Ela teve que enfrentar muitas questões ali para fazer uma estrutura daquele porte, para levantar aquilo lá. E ao fazer esse movimento, ela propôs uma arquitetura de ação de terceiros. Ela propôs a principal praça na cidade de São Paulo, que hoje é o locus ali, né, dos movimentos sociais. Qualquer pessoa que for querer fazer algum tipo de movimento vai embaixo do MASP, que sabe que ali será um ponto de visibilidade nacional. Então, essa reflexão sobre os seus atos durante o projeto e o impacto que isso terá no ambiente construído é fundamental, né? Agora, qual é a importância desse 5º encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, que o senhor recebeu essa menção honrosa? Esse prêmio foi espetacular, foi uma novidade, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado na PUC, e o doutorado é um curso muito novo lá. Se eu não me engano, eu sou da 2ª ou 3ª turma. Então, todos os professores, a coordenadora, Laura Machado, ficou muito satisfeita com esse resultado, que um curso tão novo de doutorado consiga pontuar, né, ser destacado num prêmio tão relevante para a nossa área. A ANPAR, que é uma das principais associações de pesquisa, né, de arquitetura, e esse prêmio foi simplesmente incrível, tanto para mim como pesquisador, professor, mas também para todo mundo ali da PUC, foi uma tremenda novidade. Agora, a tendência da arquitetura também continua sendo os prédios ou continuam sendo as construções térreas, esse engajamento, essa necessidade de ter qualidade de serviços e qualidade de vida com a preservação do meio ambiente, isso são temas recorrentes ou são temas novos? Há um tempo atrás, quando de repente o senhor começou a arquitetura, lá nos anos 2000, a preocupação era simplesmente você pegar qualquer terreno e vamos ser criativos e construir ali. Não, agora eu preciso ter uma preocupação com relação ao meio ambiente. Isso vai mudando ou ele é sempre um tema recorrente que o arquiteto vem pensando e discutindo? Não, ele é bastante flexível, embora as grandes narrativas estão sempre aí. Então, nós temos muito peso na arquitetura do ícone, que é aquela arquitetura autoral, que de certa forma, um grande problema da gente discutir isso aqui na escola, porque é a narrativa que move grande parte dos alunos. Porém, a gente sabe que é um grupo muito seleto de arquitetos que consegue chegar no nível de arquitetura como arte, né? Porque a arquitetura não deve ser entendida simplesmente como arte. Se a gente for pensar, menos de 0,1% do que se constrói pode ser entendido como arquitetura como arte.
E ao mesmo tempo ninguém consegue formar artistas, né? Nós podemos formar artesões, mas o artista ele, né, foge do âmbito da educação, assim, do ensino. Porém tem muitas outras, por exemplo, a arquitetura social, a arquitetura da cidade, a arquitetura dos espaços coletivos, a arquitetura vamos dizer, no campo da cidade, na área da cidade, a gente pode pensar a arquitetura de baixa densidade, a arquitetura de alta densidade, a arquitetura que acaba misturando usos, então habitação com comércio, com áreas corporativas, pensando no conceito de cidades compactas. Então é muito amplo. Eventualmente, por algumas definições dos períodos, assim, nós temos alguns chavões, como sustentabilidade, que na arquitetura é muito complicado também a gente dizer, porque qualquer ação de arquitetura é uma transformação da natureza, né? O mais sustentável seria não construir. Então, é muito complicado a gente abordar a sustentabilidade na arquitetura, porque muitas vezes a sustentabilidade não é necessariamente material, pode ser uma sustentabilidade social, como, por exemplo, a gente estava conversando sobre... Conjuntos habitacionais aí. Exatamente, é completamente insustentável, embora a construção possa ser com a melhor madeira, enfim, com todos os recursos renováveis, enfim, ainda assim não seria sustentável, né? E aí o arquiteto, na hora dele produzir, qual é a linha tênue entre a arte e a funcionalidade? Existe isso? Aquele aluno, eventualmente, que ele tem um viés artístico, ele é extremamente criativo, mas aí o professor tem que falar assim, viu, calma, vamos ver a funcionalidade disso. Será que vai funcionar? Você, de repente, colocar uma porta redonda no quarto, ele pode ser muito interessante, ela vai ser pitoresca, vai ser inovador. Só que, de repente, essa porta redonda, para ela abrir, ela fechar, ela vai ter algumas dificuldades por causa do sistema de trinco, do sistema de trava, do sistema de... Existem os alunos que vêm almejando tanta criatividade e aí tem que colocar na funcionalidade? Sim, essa é uma briga recorrente no curso, né? Mas... E já apareceram projetos mirabolantes, assim, criativos, mas que aí o aluno na hora, então vamos executar para ver o que vai acontecer? Sim, sim. A gente passa também pelo crivo da execução, né? Execução, tá. Tem que ser exequível, né? Uma obra de arquitetura, primeiro pela questão técnica e depois que a arquitetura tem que responder a alguma função, né? A arquitetura sem função, ela é uma escultura, então foge do nosso campo também. Então, muitas vezes, essa busca por formas, né, fora da ortogonalidade das paredes, assim, é entendido como a arquitetura como arte. Mas não necessariamente. Nós temos vários exemplos na história que aqueles edifícios considerados como arquitetura como arte são super ortogonais, super, vamos dizer, quadradinhos, porém, eles estão ali como uma ponta de lança do seu tempo, né? Eles propõem alguma alternativa, eles propõem alguma forma de pensar o espaço, de propor soluções, e ali sim é entendido, então, como uma referência para tempos futuros. Eu não vejo a arquitetura como arte como uma simples decomposição de formas abstratas, né? Ou uma abstração da forma, mas sim como uma proposta inovadora de resoluções dos problemas para o futuro, uma arquitetura que se proponha como uma alternativa, né? Aí sim eu vejo uma possibilidade de arte. No mundo, o senhor tem uma referência arquitetônica, por exemplo, que hoje seja mais revolucionária? Recentemente eu vi um prédio em Dubai que ele é em formato de uma moldura de quadro. Não sei se esse é o mais arrojado, porque ele é vazado totalmente, né? Esse meio, porém ele é formato de uma moldura, ou seja, ele tem uma base, depois ele tem duas outras laterais que são habitáveis e você tem uma parte superior. Essa é a grande novidade hoje da arquitetura, ou existe alguma outra imagem, alguma outra situação que é extremamente ousada, porém funcional? Então, Dubai como se o fosse... concurso. A nova... Tem os prédios lá em forma de parafuso. Sim. Mas lá lá se coloca muito essa questão, né? Lá eles têm, vamos dizer, orçamento ilimitado e eles estão em busca de um retorno da imagem, né? Então os prédios lá eles têm um propósito. Eles precisam ser midiáticos, né? Eles precisam rodar o mundo como uma imagem rápida, muitas vezes gratuitas. Para que serve um prédio como uma moldura de quadro, né? E às vezes o esforço estrutural para conseguir essas imagens
são enormes, não são muito mais arte como engenharia, porque o esforço estrutural é muito mais interessante do que do ponto de vista da arquitetura, né, da qualidade do espaço, mas que é muito difícil a gente colocar isso na nossa realidade. Hoje nós não precisamos de ícones que ou sejam abstratos ou sejam gratuitos mesmo, né? Simplesmente formas vamos dizer, no gabarito da cidade. Não precisamos de ícones, não precisamos de totens na cidade. Precisamos de uma qualidade ali no nível do chão, no nível do pedestre, no nível da discussão do território, das disputas de poder no nível do chão, sabe? Então, esses prédios essas construções, elas são muito mais, como o senhor está dando a entender, que elas se tornam referências pelo aspecto icônico, ou seja, pelo aspecto da imagem, mas por chamar a atenção do que da funcionalidade. Porque o Sorocaba tem um prédio pirâmide, quer dizer, que alguém um dia resolveu, quer dizer, que é meio fora de lógica, porque você tem um escritório de 400 metros quadrados embaixo, depois você termina com o escritório de 50 metros quadrados em cima. Quer dizer, qual é a lógica de você usar toda uma estrutura e terminar com um escritório minúsculo que vai caber uma pessoa só para atender, uma outra? São projetos que chamam a atenção. A cidade tem outros. Sorocaba, eu lembro também ali no bairro Trujillo, e lá em Campinas, o senhor deve ter já visto também, que o senhor estudou lá, fez mestrado e doutorado, a Casa Redonda, né? Uma época, Sorocaba no bairro Trujillo tem 2 ou 3 casas redondas, uma do lado da outra. Quer dizer, como é que você faz para colocar os móveis no lugar de uma casa redonda? Né? Isso são o quê? Referências, são momentos, são atrativos só? São sempre questões, né? O prédio pirâmide é uma questão interessante que, se eu não me engano, a decisão de fazer escalonado é por conta de uma legislação da época que previa um recuo gradual pela altura. Então, até eu acho interessante do ponto de vista do arquiteto ele trabalhar com uma questão de legislação urbana com a forma do edifício. Então, ali foi uma saída, ele não poderia fazer totalmente alinhado, né, de baixo a cima. Então, foi uma questão interessante que ele conseguiu articular uma questão de legislação com também uma questão de forma de arquitetura. E a Casa Redonda? As casas redondas, nós temos Foi uma tendência isso? Foi uma época? Da onde surgiu? Nós temos um arquiteto em São Paulo, Eduardo Longo, que fez a Casa Bola. Mais ou menos na década de 80, onde a gente tem a arquitetura pós-moderna, que era uma aproximação mais da arquitetura como imagem do que uma arquitetura social, que vinha até então da racionalidade da arquitetura da primeira metade do século XX. Essa Casa Bola do Eduardo Longo de São Paulo, ela influenciou muita gente. E muito provavelmente essas referências acabam, né, derivando em outras cidades. Como a gente vê até hoje, assim, algumas colunas em casas que não são necessariamente feitas por arquitetos, mas assim, as colunas do Niemeyer sendo reproduzidas em varandas, tal, numa escala menor, tal, mas acaba se tornando uma referência imagética, né, uma questão icônica, de fato, que acaba sendo representativa de um período, assim. O senhor acredita, e pelo menos o curso vem disponibilizando a tendência ou cumprindo a missão da Uniso de estar trabalhando no tripé, ensino, pesquisa e extensão, de disponibilizar os alunos para atender a uma camada da população que não teria acesso a arquiteto? Sim, nós temos 2 grandes ações de extensão, né? O Socier, que é um laboratório feito por alunos e orientado por um professor, que atende a comunidade que não necessariamente pode contratar um arquiteto, ou assim, o Socier não se propõe como não se propõe competir no mercado, né? Não é uma alternativa, mas nós ajudamos muito alguns representantes de bairro a fazer uma proposta para conseguir pleitear na prefeitura alguns orçamentos, algumas coisas. E também nós temos o Natos agora, que é uma iniciativa do professor Tiago da Guia, que busca ampliar os trabalhos de assistência técnica gratuita, que é vinculado com uma proposta do CAL de financiar ações de requalificação de algumas residências, tal, de regularização fundiária e depois de algumas melhorias em habitações de baixa renda, que pode ser desenvolvido pela escola. Então, nós temos um grupo de alunos que já estão fazendo um trabalho há um bom tempo, há mais de um ano e meio, se não me engano, fazendo levantamento de uma região aqui da cidade de Sorocaba. E, se tudo der certo, provavelmente a gente vai começar a intervir nessas casas muito em breve. Muito bem, professor.
Fabrício de Francisco Linardi, eu gostaria de cumprimentar mais uma vez o senhor, agradecer pela sua presença e gostaria que o senhor colocasse um contato à disposição do nosso público para que queira conhecer a sua tese, venha ter acesso a ela, ou venha conhecer o nosso curso de arquitetura, ou venha trazer uma demanda, de repente, como o senhor disse, de um bairro, de uma comunidade, para que o senhor possa ajudar o senhor e os outros professores também. Eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui, divulgar um pouco do meu trabalho. A tese está disponível no site da pós-graduação da PUC e muito em breve eu espero que se transforme num livro. Já tenho um contrato fechado com uma editora. Acredito que no primeiro semestre do ano que vem isso já se concretize. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Saussure, sobre o Natus, pode me mandar um e-mail no fabricio.linardi@prof.uniso.br ou nos procurar aqui no campus da cidade universitária, tanto o pessoal do Saussure quanto o pessoal do Natus ou a coordenação. Tá certo, professor, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Nesse bloco estamos recebendo a aluna Susan Cristiane Gregório, que ficou entre os 20 finalistas do 13º Prêmio Tokstok. Susan, muito obrigado pela sua presença. Feliz ano novo para você, um 2019 maravilhoso, cheio de projetos, de realizações e de sucesso como foi 2018. Eu gostaria que você falasse para mim primeiro, por que você escolheu fazer design? Você falou, inclusive, que já tem uma outra graduação, né? Sim, olá, feliz 2019. Eu sou formada em RH, escolhi design porque já era uma paixão antiga, né? E no ano passado eu realmente decidi fazer, me matriculei e comecei o curso. Antigamente eu pensava em fazer design de interiores, né? Aí eu olhei aqui na grade da Uniso e decidi pelo design. Agora, você atua na RH? Trabalha? Você tem quantos anos? Trabalho, eu tenho 25 anos. Tá, você trabalha numa empresa, é isso? Isso, numa indústria de embalagens. E aí você consegue conciliar a faculdade com o curso e com o trabalho? Como é que você faz com tudo isso? Consegui, foi puxado ano passado, mas eu consegui conciliar. Tá. O que você estudou onde no ensino médio? Eu estudei no meu bairro mesmo, eu moro no Parque Esmeralda. Tá, você fez escola pública? Isso. Tá, o seu estudo todo foi escola pública, então? Foi toda a escola pública. Muito bem. Você pretende mudar de área depois que você se formar em design? Sim, pretendo atuar em design. Aí você falou que queria fazer design de interiores e optou pela grade da Uniso porque você achou mais completa. Você acredita que o curso da Universidade de Sorocaba, ela contemple todas as áreas do design? Sim, com certeza. Depois de formada, né, a gente tem uma outra visão e eu até pensei em fazer design gráfico, só que eu ainda tinha dúvida, eu gosto também de marketing, então eu ficava entre design de interiores, design gráfico. Como a grade contempla essa área de design, tanto gráfico quanto de interiores, foi mais interessante ainda, porque dentro do curso eu já conseguiria definir para qual área eu iria seguir. Então, até o momento, design de produto e de interiores é bem chamativo para mim. Uma pós-graduação seria nessas áreas por enquanto. Muito bem. E aí, falando em design de interiores, design de produtos, você acabou participando do prêmio Tokstok. Tokstok é uma loja, né, de móveis com conceitos diferentes, não estou fazendo comercial nenhum aqui. Ela existe na cidade de Sorocaba. E como é que você ficou sabendo desse prêmio Tokstok? Na verdade, o professor e coordenador do curso, o professor Breno Barelli, ele apresentou o projeto para a gente e como nós estávamos no segundo semestre, né, e teríamos a matéria de laboratório de protótipos.
Então, dentro da matéria do professor, nós teríamos que montar um móvel, né, e fazer o protótipo dele. Então, quando surgiu o prêmio, o cronograma do prêmio daria certinho com o projeto do professor. Então, ele linkou a matéria. Então, nós fizemos dentro dos 2 cronogramas, mandamos primeiro para o professor e depois quem se inscreveu no prêmio também iria mandar para a Tokstok. E como é que você teve acesso, então, sobre a importância desse trabalho? Você chegou a ver peças anteriores? O professor mostrou para vocês? A gente deu uma olhada na internet, né? Recebemos as diretrizes da equipe organizadora, né? Com o tema, onde precisávamos fazer as pesquisas. E eu particularmente olhei também os projetos anteriores, os ganhadores dos últimos prêmios, né? Para ter um norte. E o tema que foi discutido foi o trabalho, é isso? Que era o tema desse ano? Isso, e tinha ideia do que era? O que do trabalho? Um móvel do escritório, um móvel para uma casa, um acessório do escritório, um acessório de uma empresa. O que era? Tinha alguma orientação sobre o que para o trabalho? Sim, o tema abordado era trabalhar e eles queriam abordar o novo jeito de trabalhar, mais focado para home office, aluguéis de sala como coworking. Eles queriam que nós explorássemos esse novo jeito de trabalhar, né? E com isso montar um móvel que facilitasse, né, a vida desses trabalhadores de home office, quem está entrando para o coworking, né, fazendo aluguel de sala. Vamos assistir então agora um vídeo que a Susan fez mostrando esse móvel. Inclusive esse vídeo foi enviado também para a Tokstok. Acompanhe. Pra gente então, o que é? Tá, no vídeo não tem explicação, ele só tem uma trilha, é uma mesa, essa mesa viria desmontada com praticamente uma pasta, é isso? Quando você compra e aí a pessoa mesmo monta, ela tem um tampo, você consegue colocar um notebook, você abaixa, faz uma mesa também de refeição. O que é esse conceito dessa mesa sua e por que você acha que você foi selecionada para o prêmio daí com ela? Isso mesmo. Um dos diferenciais da loja, né, é que você pode comprar um móvel, né, e montar facilmente na sua casa, né? Tem o preço de venda com a montagem e sem a montagem. Então, eu usei essa informação também para montar o meu móvel. Ele viria desmontado, né? A parte de cima vem montada já. E a parte de pés e travessas, que é a base, viria desmontada dentro do tampo. É uma mesa que você pode usar ela aberta, né? Usando o notebook ali para fazer o seu trabalho. Então, você pode montar o seu espaço de trabalho com ela aberta. E se você precisar fazer uma pausa rápida, um lanche ou até mesmo uma reunião, você fecha o notebook, fecha o tampo da mesa e pode usar ela como uma mesa convencional. E aí aberta você tem até um lugar ali que você consegue colocar os recadinhos, tem uns post-its, é isso aí? Isso Dá mesmo. para colocar umas fotos, enfim, cria uma interação até com quem está trabalhando. Exato, também para otimizar o espaço dela, né? Agora, por exemplo, esse conceito dessa mesa depende de marcenaria, você fazer as travas, fazer o formato, fazer o movimento de abrir e fechar. Você tinha noção de marcenaria, de que madeira usar? Como é que foi isso? Não tinha noção nenhuma, foi totalmente novo.
O projeto inteiro foi novo para mim. Participar de um projeto de elaboração, de desenhar um móvel e depois correr atrás de marcenaria, foi tudo novo para mim, eu não fazia noção. Mas dentro do cronograma das aulas, né, o professor foi dando orientação e eu também fui buscando informações e consegui fazer o desenho do projeto, né? E depois a segunda fase foi mais difícil ainda, né? Porque eu não tinha noção de nada de marcenaria, mas deu tudo certo. Esse que a gente viu é um protótipo que você desenvolveu na própria universidade, é isso? Foi. Tá. A parte de cima foi de MDF, foi feito por um marceneiro, né, externo, e a parte de baixo foi montada toda aqui. E aí, alguém te incentivou a fazer isso? Tem alguém na família que mexe com madeira, próximo a você, ou você realmente saiu do zero e terminou nesse resultado? Eu saí do zero, mas tive muito incentivo, principalmente do meu namorado, que ele gosta muito dessa parte de marcenaria, de carpintaria, de madeira. Então, eu tive bastante apoio da minha família. Susan, qual foi a importância de ter participado desse prêmio? E mais ainda, você teve o estímulo de alguém em casa mexe com madeira, ou você saiu do zero para fazer o projeto? Eu precisei sair do zero, mas eu tive muito apoio da minha família, principalmente do meu namorado, que gosta muito dessa parte de marcenaria, carpintaria, me ajudou bastante. E participar desse projeto é muito importante porque eu me senti no caminho certo, porque eu gostei muito de fazer o desenho, de aprender. Eu não tinha noção de nada, para mim foi tudo novo. E pôr a mão na massa para mim foi sensacional. E principalmente passar para a segunda fase, que a gente participa, mas ser selecionado e ter alguém falando que o seu projeto tem potencial, te dá um gás assim enorme. A mesa tem um nome? Como que ela chama? Ohana? Ohana. Por que Ohana? Porque é obrigatório denominar o nome do projeto? Sim, tinha que dar um nome, eu também não tinha ideia. Como é uma mesa voltada para home office e eu dei um valor, um grande valor para a família, eu estava assistindo um filme do Lilo e Stitch. Aí a Lilo fala que Ohana significa família, e família nunca abandonar ou esquecer. Então, teve uma grande importância porque o meu projeto tinha essa linha de raciocínio de estar com a família também. Agora, quanto tempo tem a duração o seu curso? São 3 anos? 3 anos. 3 anos. E você terminou o primeiro, está entrando no segundo agora. Ou seja, e daqui para frente? Se no primeiro você já participa de um concurso nacional, já é selecionado, o que te espera para o futuro? Eu acredito que grandes projetos, né? Eu gostei muito de participar de um projeto desse, da Tokstok. Eu espero que tenha mais. E eu estou com bastante gás aí para fazer acontecer esses projetos. Você tem ideia de quando vai ser anunciado o vencedor do projeto e, consequentemente, o que esse vencedor ganha? Está previsto para abril ou maio, eles ainda vão definir uma data. E a premiação são 3 ganhadores, né? O primeiro lugar recebe um valor de 10 mil, o segundo de 7 mil e o terceiro de 4. E o quarto lugar recebe uma menção honrosa. Os 3 ganhadores também terão os projetos comprados pela Tokstok, né? E receberão royalties pela produção. Ou seja, você já está entre os 20. Tá, agora você precisa chegar entre os 4 primeiros, né? De preferência entre o primeiro aí. Agora, esse trabalho que você fez, você pretende continuar nessa linha de imobiliário ou você tem as outras disciplinas agora que vão te inspirar a produzir outras coisas? Sim, eu tive bastante matéria também de design gráfico, né? Mas ainda o que me chama mais atenção é a parte de imobiliário.
Você já pensou em alguma coisa para você, para sua casa? Você falou que está noiva. De repente, olha, para minha casa eu vou pensar em fazer isso. Olha, eu vou fazer uma mesa que ela vira cadeira. Eu vou fazer uma cama que ela vira armário. Você já pensou em alguma coisa nesse sentido? Estou pensando, né? Já tenho um projeto de um guarda-roupa aí. Mas, sim, com certeza. Eu fico imaginando, eu fico olhando em casa, né? Imaginando onde eu posso fazer um móvel aqui, outro lá. Eu já fiz, no ano passado, né? Eu fiz uma luminária e dentro da matéria do professor Breno também fiz um banquinho. Então, eu já tenho três Três móveis, peças para três sua peças. decoração. O casamento está marcado já ou não? Ainda não. Ainda não. Tá, vai esperar se formar no segundo curso para isso? Uhum. Muito bem, então a gente vai torcer para isso também. Susan, com relação também a essa produção, você viu também que os outros colegas se entusiasmam, você já fez uma outra faculdade, de repente você está com os seus colegas de classe que têm 17, 18 anos. Como é que é essa relação assim de quem é um pouco mais velha, né, já está com 25, ter tido o relacionamento ali do cotidiano com meninos e meninas de 17, 18 anos? O pessoal vem com gás. Mas é incrível essa parte. Eu já tenho a experiência de uma outra formação, já sou mais velha também, né? Então, a gente vem com a cabeça mais centrada, né? Para fazer realmente o projeto, né? Então, o que eu sempre falo para quem está chegando é, gente, não deixa para a última hora, foca no projeto, né? E não deixa passar nada. Eu até falo para os meus amigos, se você tem uma ideia, anota tudo, porque lá na frente você vai usar. E você, como profissional de RH, serve até como mentora para alguns colegas, auxilia alguns colegas nesse sentido, até dicas de fazer currículo, hora procurar estágio, como é que é esse papo? Você chega a falar que você é de RH para eles? Já falei, já passei meu contato, né? Já divulguei currículo de algumas pessoas. É bem legal essa parceria. Você falou do seu guarda-roupa, que você já pensou. Você acha que os móveis tradicionais, essa bancada, as coisas são muito quadradinhas, são muito antiquadas, são sempre do mesmo jeito? Olha, particularmente eu gosto. E fazer um projeto da Tokstok para mim foi sensacional, porque eu gosto muito do estilo limpo que a loja tem, né? Minimalista, sem muito ornamentos, para mim foi sensacional. Eu gosto mais assim. Você frequentava a loja habitualmente ou você começou a frequentar a loja a partir do momento que você soube do prêmio? Já conhecia, né, a loja, mas não tinha ido até ela, né? Não tinha conhecido os móveis lá na loja. Pude fazer uma visita, né, e fiquei apaixonada. E você vai, assim, habitualmente também em loja de móveis ou outras áreas do design para poder olhar, para poder se inspirar, assiste alguns filmes que você acha que são essenciais para quem está querendo entrar nessa área? Quais são as dicas para quem quer fazer design? Estou começando a pegar esse hábito agora, né? Não tinha muito essa rotina, né, de ficar olhando, observando. E o meu primeiro semestre na faculdade foi essencial nessa parte, porque buscava realmente fazer com que os alunos observassem mais o ambiente, né? Não, em todos os aspectos, não só o ambiente, mas a parte gráfica também, ornamentos, tudo, porque a gente olha, mas nem sempre a gente vê o que a gente não observa, não tenta imaginar o porquê aquilo está ali, né? Ai, desculpa, eu falei. O olhar e o enxergar é diferente? É diferente. Você aprende isso na faculdade? Ou você é estimulado a olhar todo mundo, ou aqueles que têm visão normal ou não, como nós que usamos óculos, tá? A gente consegue olhar. Agora, a gente consegue enxergar tudo? Não. Precisa apurar? Sim. No primeiro semestre, logo no primeiro semestre, a gente tem essa matéria que estimula... Como é que chama isso, uma matéria? Você lembra o nome da matéria? Mas ela estimula, como é que funciona? Processos criativos. Processos criativos. Isso, lembrei. Estimula nós olharmos e observarmos o que está acontecendo no ambiente,
por que aquilo foi escrito de tal forma, porque Quando a gente vai olhar e enxergar, a gente percebe o som, a textura, tudo faz parte também desse olhar e enxergar? sim, tudo faz parte. Temos O que olfato, tudo tem que despertar os 5 sentidos. os 5 sentidos. Nós somos estimulados a nos tornar mais observadores. Vocês chegaram a fazer alguma visita de campo? Se não me engano, alguns alunos de design chegaram até ir a Fazenda Ipanema. Você participou desse grupo? Não pude participar desse evento. Mas você ficou sabendo desse evento? Sim, Qual que você acha a importância de um evento desse tipo, quando os alunos saem da sala de aula e vão para campo, de repente, para olhar e enxergar texturas, cores, sons, enxergar toda a característica do meio ambiente que está cercando? Faz todo... É muito importante, né? Porque tira o aluno da sala de aula, que é a teoria, né? E coloca em prática, e a gente precisa sentir realmente, observar o que está acontecendo. Os 5 sentidos, né? A gente acaba treinando aí na prática, na natureza, que é sensacional, e a gente consegue colocar tudo que a gente aprendeu dentro da sala de aula em prática. E você usa isso no seu cotidiano? Você já começa a ficar chata, entre aspas, Já de tô- perceber tudo que está ao seu redor, à sua Já volta? sou super chata Você já nessa discute parte. isso com o seu noivo, nos seus caminhos, nos seus passeios? Você fala, olha, tal coisa tem tal característica, tal coisa tem tal coisa. Olha, nossa, aquilo lá é muito feio, nossa, aquilo lá é muito bonito. Você fala isso já? Às vezes eu fico me contendo para não ser tão chata, mas eu fico observando. Eu observo bastante. Eu já observava um pouco, mas agora eu tô mais chata. Susan, eu gostaria que você passasse um contato, quem quiser conversar com você, de repente se inspirar, quem sabe, em você, quer conhecer esse imóvel, torcer por você. Você tem um e-mail, um Facebook, um Instagram, como é que as pessoas podem te achar? Meu e-mail é susancgregorio@gmail.com, Repete para mim, por favor. susancgregorio@gmail.com. Meu Facebook é Susan Gregório, meu Instagram também. Tá bom, é fácil de te achar então. É fácil. Muito bem, então a gente está torcendo por você, acreditando que a gente vai ter um resultado positivo. Estar entre os 20, para quem está começando o curso, já é um mérito enorme, né? Principalmente para o curso de design, para você e para a Universidade de Sorocaba. E a gente vai ficar na expectativa de trazer aqui o resultado no programa Uniso Comunidade. Parabéns e sucesso para você. Obrigada. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o nosso Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!